vamos agora falar sobre prédios históricos aqui no centro da cidade. Como é que é o acompanhamento pela prefeitura das mudanças dessa característica urbana? Londrina, assim como diversas cidades brasileiras, tem dificuldades em preservar a história. E nos últimos meses, algumas construções antigas que faziam parte da fundação da cidade vieram abaixo, enterrando um pouco da memória da cidade, principalmente ali na região central. A antiga máquina de arroz da Rua Santa Catarina, que foi uma das primeiras construções da cidade, foi demolida neste ano. Na Rua Uruguai, a sede da primeira central de distribuição de energia elétrica deu espaço a uma fábrica. E mais recentemente, o casarão da família Garcia Molina, na Rua Santos, também foi demolido e dará espaço a uma arranha-céu ali. Então, tudo isso essa concentração de situações chamou bastante a atenção da população, né? E nós vamos conversar agora com a Solange Batigliana, que é diretora de patrimônio da Secretaria de Cultura de Londrina, para saber como é que a prefeitura vem acompanhando essas demolições e o que tem sido feito para evitar a perda dessa parte histórica da cidade. Bom dia, Solange, prazer em te receber. Bom dia, Raquel. Muito bom também falar com você. Solange, você que é uma especialista, a gente sabe que você acompanha há muitos anos a questão do patrimônio, né? Esses imóveis, eles são só simbólicos para as pessoas, para a cidade, ou ele tem realmente algum conteúdo histórico que valeria não ter impedido, por exemplo, essa demolição? Valeria a pena impedir? Porque depois nós vamos falar nas questões legais. Bom, a cidade, né, à medida que ela vai se construindo, você vai tendo marcos simbólicos que podem ser, como é o caso aí do que você citou, né? Alguns lugares, como é o caso da máquina de arroz, que era muito significativa na memória de muita gente. Outros, como era o casarão, né, ali dos Garcia Molina, que era um casarão de uma época na qual a cidade e o centro da cidade recebia essas mansões na época, né, do final dos anos 60. Tudo isso caracteriza a cidade que nós temos, a cidade que a gente vive. Só que a preservação da memória, ela é uma ação que se faz com o poder público, os proprietários, aqueles que trabalham na construção civil, né, pensando em formas de você poder preservar. A gente sabe que a cidade, ela também se movimenta e ela cresce, né, e ela se modifica. E a gente não vai conseguir fazer com que todo o centro histórico, ele permaneça como está, né? Cabe a nós, né, isso a gente vem fazendo, a realização desse inventário, daquilo que existe, daquilo que existiu nesse centro da nossa cidade e em outros locais também, que foram, então, constituindo a memória da nossa cidade, né? Então, em relação a estes, seria muito importante, né, que a gente tivesse conseguido, por exemplo, manter a máquina de arroz. Mas a máquina de arroz, ela foi posta abaixo sem uma prévia comunicação. Então, a gente não pôde nem fazer imagens, fazer preservação, conversar a respeito de como que a memória daquele lugar poderia ter sido mantida, mesmo com a demolição, né, para um outro uso. Uhum. No caso da casa, por exemplo, dos Garcia Molina, a situação já foi diferente. A gente teve acesso ao proprietário, nós conversamos, a gente tem uma diretriz de preservação da memória para o local. Então, dentro daquilo que a gente tem disponível, né, para poder trabalhar com a preservação, a gente vai tentando fazer esse trabalho de ter parceiros, né? De que a memória, para ser mantida, ela também tenha o apoio da sociedade, das pessoas. Uhum. Solange, desculpa, eu estava te chamando de Silvana aqui. Solange, Tudo bem. Solange, pelo que você está falando, existem coisas que têm
uma feição aí da cidade e outras coisas que podem ser consideradas patrimônio, que existe uma diferença também entre isso, né? E Uhum. que nem tudo vocês conseguem ter controle para poder fazer esse acompanhamento, mesmo aquelas que têm esse caráter afetivo aí e histórico da cidade, mesmo que não estivesse aí, por exemplo, disponível para um tombamento, alguma coisa nesse sentido. Eu queria saber o seguinte: vocês têm uma lista, vocês têm, sabem quantos imóveis na cidade são considerados bens de interesse de preservação e que mereceriam esse acompanhamento? Nem sei se vocês têm gente suficiente para fazer isso. Bom, então vamos à resposta por partes. A gente tem a listagem preliminar de bens de interesse de preservação, que é uma listagem construída a partir do inventário de bens que começou a ser feito na Secretaria de Cultura, lá na Diretoria de Patrimônio, desde o ano de 2004. Uhum. E hoje, essa listagem preliminar, ela está disponível para qualquer cidadão através do nosso SIGLON, que é o Sistema de Informação Geográfica de Londrina. Nós temos lá uma camada, que é a camada Cultura. E se você acessar, né, esse serviço, é possível ver lá todos os imóveis dos quais a gente tem, então, levantamento através de um inventário, através de uma ficha de inventário. Lá nós temos mais ou menos uns 500 imóveis, nós temos 80 monumentos e temos ainda locais, né, que a gente chama a categoria de urbano paisagístico, que são as praças, alguns logradouros importantes da Uhum. cidade. Então, tudo isso está sinalizado e as pessoas, então, elas podem ter acesso, podem conhecer informações básicas sobre estes locais. Tá, Solange, na verdade eu queria entender assim, se vocês têm condição de fazer esse acompanhamento desses locais, e até se a gente tem uma lei, né? Porque para você fazer um tombamento, muitas pessoas acham que é uma coisa assim, vai lá, preserva, tem que ter uma lei. A gente tem uma lei específica para patrimônio Sim, histórico, para Londrina tombamento? tem. Londrina tem a Lei 11.188 de Uhum. 2011, é a Lei de Preservação, e ela institui, né, então, a questão da gente ter o tombamento e ter uma listagem, né, para bens imateriais. Nós temos. Agora, a questão do tombamento, né, as pessoas elas falam e muita gente fala isso assim, né, com um orgulho da cidade e tudo mais. O tombamento é um instituto que a gente precisa cuidar para colocá-lo, né, principalmente para o particular. Por quê? Porque o tombamento, ele não tira a propriedade da pessoa. É como se fosse um ônus à propriedade. E qual é esse ônus? Né? O ônus da preservação das características que aquele local possui. Quem fiscaliza isso? A Diretoria de Patrimônio. Nós temos gente suficiente para cobrir a cidade, para ver? Não, a gente não tem. Mas a gente conta com o apoio aí de muita gente, Às vezes, a gente, olhando as redes sociais, olhando isso, a gente é alertado para algumas situações, porque às Sim. vezes nós não conseguimos, né, Uhum. ter esse controle total. Mas Solange, voltando à questão do pois não. tombamento, né, que como eu estava dizendo, é um ônus, né, é um ônus sobre a propriedade de alguém, que pode ser pública ou privada. Ela não deixa de ser da pessoa, ela limita, né, o direito de fazer o que o proprietário queira com aquele lugar. Então, ele só vai poder fazer a partir de uma autorização do órgão de patrimônio. Então, é assim que funciona o tombamento. Certo. Até para a gente encerrar aqui, dessa lista aí, vocês estão conversando com as pessoas, porque assim, a gente viu várias e rapidamente vários locais serem demolidos e, como você disse, nem sempre deu tempo nem de conversar lá com o dono, né? Para os próximos, para que essa lista e a gente não perca mais imóveis que sejam importantes, ou pelo menos tente essa conversa, está sendo feita alguma ação? Bom,
Todos os imóveis que entram com pedido de demolição, eles passam lá pela nossa diretoria para que a gente possa dar parecer. Dessa forma, Raquel, quando a gente identifica que é algum lugar, a gente vai e conversa. Então, essa questão de ter, né, a adequação a tomar uma providência de fazer um pedido de alvará, isso já nos ajuda bastante. A grande questão que a gente tem hoje é que a preservação de determinados locais, ela já fica difícil e onerosa ao proprietário. Então, ele prefere fazer o quê? Vender. E ao vender, normalmente a pessoa ela não quer comprar aquele imóvel, ela quer comprar para um outro empreendimento. O que a gente tem que trabalhar na cidade, e isso é uma coisa de longo prazo, ela não é uma tarefa fácil, é que a gente conte com, e por isso que eu falei do pessoal da construção civil, com essa ideia de trabalhar a reciclagem, de trabalhar a preservação do patrimônio de partes, enfim, de elementos que seriam identificadores daquele local. Isso também é uma maneira de preservar. A gente sabe que a gente não vai conseguir congelar toda a cidade. Nesse sentido, o que a gente tem feito? A gente tem trabalhado com o tombamento de edifícios públicos. Então, nesse sentido, a gente já tem os que são tombados pelo Estado, aqui em Londrina, o Ouro Verde, o Museu, a Praça Rocha Pombo e também o Palacete Garcia, que é propriedade particular, o antigo Fórum em A Casa da Criança, e temos alguns pedidos de tombamento que estão sendo encaminhados para apreciação do CONPAC. Tá e, né, dentro da nossa possibilidade, nós temos encaminhado assim. Tá certo. Solange, muito obrigada pelas informações. Desejo um bom dia. Obrigada a vocês. Conte sempre com a gente. Muito obrigada, Raquel. Um abraço. Um abraço. Eu conversei com a Solange Batigliana, que é diretora do Patrimônio da Secretaria de Cultura de Londrina. Na verdade, pelo jeito tem uma lista, é muito difícil acompanhar tudo isso. Nem tudo que a gente gosta, que a gente gostaria de preservar, pode ser tombado ou pode ser impedido de ser derrubado, né? Porque acho que tem alguns critérios para isso. A gente tem uma lei, mas parece que isso não é acompanhado assim de uma maneira muito efetiva, até porque não deve nem ter gente para fazer isso, né? Para acompanhar tudo isso. Isso não é passar lá para alguém pedir um alvará e ligar o sinal de alerta. Às vezes eles não ficam sabendo, como aconteceu nessas semanas. Várias coisas derrubadas aí, ninguém teve oportunidade nem de fazer registro para guardar essa memória. Bom, temos muito a evoluir ainda nessa área.